Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a minha vida, as nossas vidas. Que Deus faça de nós uma verdadeira bênção. Amém? Bênção em nossas vidas, em sua vida, em minha vida. Antes de tudo, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as nossas mensagens e notificações diariamente. Amém? Eu quero responder uma pergunta que foi feita a mim sobre aquela palavra de João, no capítulo 3, né? Aqui no Evangelho segundo João, capítulo 3, quando Nicodemos visitou Jesus. E eu quero que você preste muita atenção. Eu quero que você analise, né? Eu vou responder essa pergunta de alguns irmãos que eles perguntam sobre a igreja nos dias de hoje. Missionário, será que as igrejas, os membros das igrejas realmente nasceram de Deus, como Jesus ele alertou a Nicodemos? Será que os pregadores, porque se você olhar aqui em João 3, diz que Nicodemos, ele era um homem do meio dos fariseus, um dos principais judeus. E a palavra do Senhor diz assim, ó, eu vou ler para depois eu responder a você. Que diz assim, ó, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, dos principais dos judeus. Ou seja, ele era um homem dos principais dos judeus. Naturalmente, ele era um homem conhecedor da palavra de Deus. Ele era um conhecedor, pelo menos da lei de Moisés. E este, à noite, foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ou seja, dá para ver que ele era um homem um pouco mal informado, né? Porque ele disse assim, ó, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, que sinais? Os milagres e prodígios que Jesus fazia. Só que a Bíblia diz, Jesus mesmo disse, que no final dos tempos ia surgir falsos profetas operando sinais, milagres e prodígios. Então Nicodemo disse, veio até Jesus de noite e disse, mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, naquele tempo, só Jesus, ele andava operando sinais, né? Mas lá na frente, surgiu adivinhadores, pessoas que faziam mágica, ou seja, e não era da parte de Deus. Nos dias de hoje, a gente vê pregadores que sabemos que não é da parte de Deus, que opera sinais.
Aí você diz, mas missionário, por que o senhor sabe que muitas pessoas hoje operam sinais, prodígios, que não é da parte de Deus? Como é que o senhor sabe que muitos milagres acontecem de homens que não é usado por Deus? Primeiro, porque Jesus, ele disse que no final dos tempos ia acontecer prodígios e milagres, sinais de falsos profetas, né? De falsos profetas. Segundo, porque eu sei? Porque a gente vê homens que ora e acontecem milagres, que se você for olhar a conduta deles dentro da palavra de Deus, não bate com o que a Bíblia nos ensina. Ou seja, são pregadores que quebram o princípio, que retorcem a Bíblia, que acontecem sinais no culto deles. Então, ele disse assim, este de noite foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. A isto respondeu Jesus. Em verdade, Nicodemos, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu vou traduzir aqui o versículo 3. Nicodemos, em verdade eu digo para você, que se alguém não nascer de Deus, ou se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, vou traduzir. Nicodemos, Jesus quis dizer, em verdade eu digo, que se alguém não nascer de novo, ele pode fazer prodígios, sinais e milagres, pode fazer tudo que as pessoas precisam, mas não pode ver o reino de Deus. Jesus quis dizer o que para Nicodemos? Nicodemos, o fato de eu operar milagres e sinais não quer dizer apenas que eu sou de Deus. O que constata que eu sou de Deus é que eu nasci de novo. Ou seja, lógico que Jesus não quis dizer que ele nasceu de novo, porque Jesus, ele nasceu apenas essa vez e ele era um homem santo. Jesus quis dizer o quê? Que o homem pode fazer milagres, sim. O homem pode fazer tudo que ele precisa fazer. Ou seja, não é apenas eu fazer isso que eu sou de Deus. O que constata, Nicodemos, que eu sou de Deus, é que a minha mente, o meu coração, a minha maneira de viver, a minha conduta é a mente de Deus. Não apenas eu fazer um milagre que mostra que eu sou de Deus, e sim eu viver a conduta de Deus. Então Jesus disse, em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser, importa nascer de novo. Amém? Importa nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito.
Ou seja, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes o que está escrito? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Eu vou parar aqui. Jesus disse: Nicodemos, eu posso falar tudo para você espiritualmente. Você não vai entender, porque você não entende nem as coisas da terra. Ou seja, o que é nascer da água e do Espírito? Tem gente que acha que é apenas o batismo. Sim, é o batismo nas águas. Mas a água, Jesus é a água da vida. Jesus é a água da vida. Jesus disse: aquele que não nascer da água, a água representa pureza. A água representa limpeza. Jesus disse: aquele que não nascer da água, que não for limpo, puro de coração, puro de mente, e não nascer do Espírito, não andar em Espírito de forma nenhuma, vai ser salvo. De forma nenhuma vai ser salvo. Aí a pergunta é: será que todos esses pregadores, todas essas igrejas, será que esse povo são todos nascidos do Espírito? Porque quem é nascido do Espírito tem sede das coisas do Espírito. Tem sede das coisas lá do alto. Tem sede de obedecer a palavra de Deus. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer e não sabes tu aonde vais. Assim é todos que é nascido da água e do Espírito, não tem querer, não tem vontade própria. Não tem vontade própria, nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender isso, irmãos. Amém? Nicodemos era um homem dos principais dos judeus, ele era um homem que estava ali entre os sumos sacerdotes. Um homem que observava e vivia a lei de Moisés. Porém, irmão, a letra mata e o Espírito vivifica. O que a palavra quer dizer isso? Que a letra mata e o Espírito vivifica. É porque na lei de Moisés, os mandamentos foi escrito em letras, em tábua de pedra. E na lei, na graça de Cristo, foi escrito com o dedo de Deus no nosso coração, que é o Espírito Santo. A letra mata e o Espírito vivifica. A lei de Moisés, escrito numa pedra, numa tábua de pedra. Mas o Espírito que vivifica está vivo, escrito dentro do seu coração. Agora eu pergunto para você, quem é esse monte de igrejas, pastores, respondendo a pergunta de alguns irmãos? Será que todos esses homens é nascido do Espírito? Será que todos esses homens são nascidos do Espírito Santo? Ou do Espírito que habita nele? Porque o Espírito que habita em você e em mim também é santo. Por isso que Jesus mandou: andai-vos em Espírito. Andai-vos em Espírito. Então Jesus disse: importa nascer de novo. Nascer de novo é parar de existir
a velha pessoa, aquele velho homem. Lógico que o corpo vai ser o mesmo. O corpo vai ser o mesmo, mas o velho homem, a velha natureza, o velho pensamento, desejos carnais, egoísmo, avareza, prepotência, soberba, orgulho, ganância. Isso vai ter que ficar de lado. Esse velho homem tem que desaparecer. Importa nascer de novo. O que é nascer de novo? É começar de novo uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Essa é a verdade. E eu digo para vocês que me perguntou sobre isto. Muitos vão ignorar o que eu vou falar. Mas pelo que eu vejo, as obras, as atitudes, a ganância, pregadores querendo se aparecer, retorcendo a palavra de Deus para adquirir bens materiais, retorcendo a palavra de Deus, prendendo as pessoas apenas em campanhas de corrente. Gente, a palavra de Deus não é suficiente para segurar o povo diante de Deus. Não é suficiente. Então, pelo que eu vejo, as atitudes de muitos pregadores, de muitas igrejas, e aí você vai olhar dentro da palavra de Deus, não bate. O que a gente vê por aí hoje não bate com o que a palavra de Deus ensina, principalmente o evangelho da sã doutrina, ensinado por Jesus e pelos apóstolos. Essa é a verdade. A gente vê cada pregador ensinando algo diferente. Irmãos, não existe algo diferente, só existe um algo que é os princípios de Jesus Cristo, é o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, amém? Essa é a verdade. Então Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, nos olhos da sociedade, era um homem santo. Nicodemos, diante da sociedade, era um homem santo, um homem puro, amém? Porém, ele era um homem religioso. Ele era um homem religioso. Tem pessoas que confundem, né? Religiosidade com cristianismo. Infelizmente, tem umas pessoas aí que falam muito sobre coach. Eles falam que os cristãos é religioso e eles são cristãos. Olha onde nós vamos parar, gente. Então, presta atenção. Cabe o homem nascer de novo. Quando o homem nasce da água e do Espírito, a mente dele é vazia de avareza. A mente dele, que é o coração, é vazia de soberba, de prepotência, de ganância, do seu próprio querer. Quando o homem é nascido de Deus, de verdade, ele não vive mais. Paulo diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quando nós nascemos de Deus, nós passamos a ajudar o próximo. Lógico que tem muitos próximos que a gente ajuda, que abusa, né? Abusa da bondade do nosso coração, e aí quer fazer o que quer viver, se comportar como quer, e não é isso que não. Ajudar o próximo não é o ter pena de alguém, ou dó de alguém. Ajudar o próximo é eu ter misericórdia e compaixão de alguém, que é totalmente diferente, irmão. É totalmente diferente de eu ter pena ou dó. Misericórdia e compaixão é eu ajudar aquela pessoa a alcançar seus objetivos, a vencer na vida. Mas ela também tem que aprender a se ajudar. Ela tem que aprender a se ajudar. Então, nascer de novo, gente, não é como muitos veem por aí. Eu parei de fumar, de beber, de me prostituir, não roubo mais, não faço mais isso. Nascer de novo, negativo. Nada disso. Nada disso. Não pense isso. Nascer de novo é você se esvaziar da sua própria vontade, da sua própria ganância, da sua soberba,
da sua avareza, da sua prepotência. Essa é o segredo de nascer de novo. Amém? Então, se 10% dos pregadores das igrejas desse Brasil realmente tivesse nascido de Deus, esse Brasil não estava no caos, nesse caos que está enfrentando. Sabe por quê? Olha para a palavra. Quando o profeta orientava o rei, que o rei não dava ouvido, Deus removia. Deus removia o rei. Não sei como, você sabe como removeu o povo das garras de Saul, como removeu o povo de Deus das garras de Faraó, como removeu, né, o Sadraque, Mesaque e Abednego lá da fornalha de fogo ardente, como removeu Daniel lá da cova dos leões. O povo de Deus, quando é temente a Deus, o país, o estado, a cidade pode passar por calamidade, mas o povo de Deus é mantido em ileso. O povo não são tocados pelas crises, pela situação, pela doença, pela macumba, pela feitiçaria, pela magia negra, pela quimbanda, umbanda, candomblé. O povo de Deus, quando tem a proteção de Deus, que é nascido do Espírito, o mal não toca. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo não são enganados e o inimigo não toca nele. O inimigo não toca nele. Essa é a verdade. Amém? Então, não acredito, sou sincero, que muitos desses pregadores são nascidos de Deus. Até porque eles falam muito das coisas do mundo. E quando você fala muito das coisas do mundo, é porque você está obcecado pelas coisas do mundo. Amém? Que Deus te abençoe. Aqui abaixo, você pode comentar o que você acha dessa mensagem, o que você achou dessa mensagem. Vou deixar aqui o nosso contato do WhatsApp, que é o mesmo número do nosso Pix, para quem desejar nos ajudar a manter a obra de Deus, a obra missionária. Eu, pastor missionário Francinaldo Salviano, Ministério Igreja Eterna da Grandeza de Deus. Nós vamos atender você, vamos orar por você, vamos pedir a Deus pela sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que você tenha entendido. Comenta aqui abaixo, missionário, eu quero que o senhor fale sobre isto. Eu tenho dúvidas sobre isto. Então comenta aqui, deixa aqui abaixo o seu nome, deixa aqui abaixo o seu nome, a sua cidade e o seu estado. Amém? Eu quero falar uma coisa olhando nos seus olhos. Não desista. Permaneça com Cristo. Permaneça com Jesus. E você vai ver que o inimigo não vai lhe tocar. Abandone as coisas erradas, as dúvidas, a insegurança, a prepotência, a soberba, o orgulho, a ganância. E obedeça aquilo que está na palavra de Deus. Você vai ser curada, você vai ser curado, você vai prosperar, você vai alcançar tudo que você não alcançou em muitos anos dentro de igrejas que ensinam quebrando o princípio da palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a todos nós. Amém? Até a próxima.